invadisse essa Assembleia Legislativa, comandado com pessoas com roupas verde e amarela, com roupas verde e amarela, e quebrasse os vidros, machucasse os policiais, interrompesse a sessão, senhor presidente, eu estaria na cadeia, eu estaria preso, eu estaria com meu mandato cassado. Mas o deputado Renato Freitas está acima da lei, aparentemente. Eu só queria, respeitosamente, deputado, dizer que o 8 de janeiro foi uma tentativa de golpe de Estado. O que houve na Assembleia nesses últimos anos são lutas pelos direitos dos servidores e trabalhadores do Estado do Paraná. O presidente da República, que deu o maior aumento, deputado Hussein, o maior reajuste, foi o Bolsonaro, 33,24%. Foi ele que ajudou os professores, atendeu os gritos e deu o aumento. E eles traíram e votaram no Lula. Agora fazem o L, pô! Aqui manifestar todo o nosso apoio a Vossa Excelência. Não aceitaremos nem uma maldade contra Vossa Excelência aqui nesta casa. Dia 3 de junho de 2024, o deputado Renato Freitas, que está aqui à minha frente, comandou a APP Sindicato e a Central Única dos Trabalhadores e invadiram esta casa legislativa. Vidros foram quebrados, a porta foi destruída, a sessão foi interrompida, dois policiais foram lesionados. Por gentileza, as galerias são todos muito bem-vindos aqui, mas no momento a gente precisa ouvir o orador. Por gentileza, a gente pede... 2 policiais foram lesionados. Compreendo a manifestação dos professores. Se houver alguma pauta favorável aos professores, irei votar, sem dúvida alguma, líder do governo. No entanto, o senhor Renato Freitas permanece impune. No dia 8 de janeiro, pessoas foram a Brasília. Protestar. E, por exemplo, a senhora Débora Oliveira, cabeleireira, foi apenada com 14 anos de reclusão. E está aqui o senhor Renato Freitas, que comandou a invasão, que quebrou as portas e que comandou a ação que lesionou 2 policiais sem nenhuma consequência. Aonde está a justiça? O Código Penal é o mesmo. Aquele que vigora em Brasília é o mesmo Código Penal que vigora aqui. É o Decreto-Lei 2.848. Por que a impunidade é Renato Freitas? Ele é o grande líder da esquerda hoje, não tenho dúvida. Isso representa a legitimidade em relação à esquerda. Agora, invadir a Casa Legislativa, machucar nossos policiais, quando no dia 8 de janeiro, pessoas foram protestar em Brasília. Alguns, infelizmente, quebraram objetos, deputado Arruda, e estão presos por atentado ao Estado Democrático de Direito. O que eu busco é a isonomia, a igualdade prevista na Constituição Federal. Que as pessoas sejam tratadas de forma igualitária, como foi discutido hoje na Comissão de Constituição e Justiça. Por gentileza. Temos que tratar as pessoas de forma igual. Eu peço às galerias para que mantenham... Essa casa é de Vossas Excelências, mas a lei é igual para todos. Vossas Excelências têm o direito de protestar, sem dúvida alguma. Por gentileza. E o que eu puder fazer de forma favorável, eu votarei a Vossas Excelências. No entanto, o deputado Renato Freitas tem que ser punido. Delegado Tito, vamos manter a calma, até mesmo aí na fala, para que a gente também não ultrapasse o limite do seu direito e infrinja no direito dele. Por isso, senhor presidente, por isso, a Comissão de Ética se reuniu na data de ontem. E a Comissão de Ética se manifestou e aprovou um parecer pela punição do deputado Renato Freitas. Acho uma punição muito branda, porque tinha que ter o mandato cassado. Porque a quebra de decoro parlamentar, senhor presidente, foi evidente. O deputado Renato Freitas sentou onde Vossa Excelência está sentado e interrompeu a sessão, comandando a esquerda como grande líder. Como grande líder da esquerda. Diversos crimes foram cometidos no Código Penal. Lesão corporal, o 359L, porque interrompeu uma sessão legislativa. Sim, interrompeu uma sessão legislativa, crime de dano qualificado, deputado Leônidas, dano qualificado, crime contra o patrimônio previsto no Código Penal. E não acontece nada com ele, só porque veste uma camisa vermelha, só porque tem uma estrela no peito. Queria ver se eu invadisse aqui. Delegado, deputado Tito, vamos manter o respeito para que a gente também consiga ter a ordem de todos que estão na galeria. Estão senhor todos presidente, muito bem-vindos. Eu tenho um profundo respeito, estou fazendo uma interpretação da lei. Tenho um profundo respeito pela legitimidade que o deputado Renato Freitas tem, não há dúvida. Tenho um profundo respeito como líder que é da esquerda, tenho um profundo respeito, mas não lhe dá o direito de quebrar as portas dessa Casa Legislativa, não lhe dá o direito de lesionar os policiais. Mas o senhor, eu tenho imagem, o senhor comandando a sessão, senhor Renato Freitas. Já estão sendo adotadas todas as providências, então tenho um profundo respeito pela democracia, pela legitimidade política, tenho um profundo respeito pelas leis e pela ordem, e trato as pessoas com respeito devido.
Tanto que eu digo, Vossa Excelência deveria ter o mandato cassado em virtude da quebra do decoro parlamentar. Queria ver se eu invadisse, senhores, essa Assembleia Legislativa, se eu invadisse essa Assembleia Legislativa, comandado com pessoas com roupas verde e amarela, com roupas verde e amarela, e quebrasse os vidros, machucasse os policiais, interrompesse a sessão. Senhor presidente, eu estaria na cadeia, eu estaria preso, eu estaria com meu mandato cassado. Mas o deputado Renato Freitas está acima da lei, aparentemente. Como grande líder da esquerda, navega por mares tranquilos, sem dúvida, como grande líder da esquerda. E hoje, infelizmente, temos essa questão ideológica que persegue nossos heróis que foram a Brasília no dia 8 de janeiro e traz a impunidade àqueles que fazem atos similares aqui nessa Casa Legislativa. E eu pergunto, temos 2 códigos penais? Não temos, é um só. A lei que é aplicada em Brasília, não é aplicada aqui no estado do Paraná, é a mesma lei. No entanto, consequência não tem. Espero que a Comissão de Ética puna nos termos do regimento interno o deputado Renato Freitas, porque suas condutas estão previstas no Código Penal, feriram o decoro parlamentar, macularam a imagem da casa, lesionaram 2 policiais, e as câmeras aqui não foram apagadas, senhor Renato Freitas. As câmeras aqui não foram apagadas, porque em Brasília, o senhor Flávio Dino perdeu as imagens de 181 câmeras de segurança. Haviam 185 câmeras de segurança e lá eles perderam as imagens de 181 câmeras. Ficaram somente 4 câmeras de segurança. Aqui não. Aqui as câmeras estão disponíveis porque nós seguimos a lei e nós seguimos a ordem, senhor presidente. Espero que a Comissão de Ética vote com celeridade, com rapidez, pelo afastamento do grande líder da esquerda hoje, o deputado Renato Freitas, para aplicar a lei, para aplicar a ordem, para aplicar o Código Penal, para aplicar o regimento interno. Aos professores, meu profundo respeito e, como já disse, o que puderem e eu possa votar favorável, votarei. Agora, a punição ao deputado Renato Freitas precisa ocorrer. Não podemos viver na impunidade. Obrigado, senhor presidente. Deputado Tito, peço uma parte. Deputado, peço uma parte. O senhor ainda tem 1 minuto? Deputado Goro, eu tenho apenas 1 minuto. Obrigado. Deputado, eu, respeitosamente, acho que nós devemos respeitos a todos os parlamentares. Perfeito. Mas eu acho que é inadmissível a comparação entre o 8 de janeiro, que foi uma tentativa de golpe de Estado, que a Justiça está avaliando, está julgando, com as manifestações de servidores que ocorreram aqui, que sim, houve excessos, ok, mas a gente está vendo servidores lutando pelos seus direitos. Tá? Então, eu acho que são comparações completamente descabidas e faço aqui, respeitosamente, eu estava junto também, deputado Renato Freitas, deputado Arilson, tentando conter e apaziguar os ânimos. Eu estava lá junto com os servidores da casa, junto com o gabinete militar, conversando também com as pessoas, servidores e servidoras do Estado, que estavam se manifestando. Então, eu só queria, respeitosamente, deputado, dizer que o 8 de janeiro foi uma tentativa de golpe de Estado. O que houve na Assembleia nesses últimos anos são lutas pelos direitos dos servidores e trabalhadores do Estado do Paraná. Meu profundo respeito pelo seu ponto de vista, deputado Goura, mas data máxima vênia ao Código Penal é o mesmo, e as condutas são similares. A Casa Legislativa foi invadida, a Casa Legislativa foi depredada, vidros foram quebrados e policiais foram machucados. Para concluir, deputado. 8 de janeiro, eu volto a afirmar, haviam infiltrados... Próximo orador. 1 minuto para concluir. Haviam infiltrados de esquerda, a população brasileira foi protestar, sim. Alguns poucos exageraram. Um exemplo é a Débora Santos, que com um batom escreveu na estátua da deusa da justiça, deusa Temis, em frente ao Supremo Tribunal Federal, com um batom que foi apagado a escrita em momento posterior com sabão e água. E ela foi condenada a 14 anos de reclusão. Senhores, isso não é justiça. O pau que bate em Chico tem que bater em Francisco. Então, devemos sim punir de forma similar o deputado Renato Freitas. Obrigado. Por gentileza, a gente pede as galerias são todos muito bem-vindos, mas por gentileza. Próximo orador, deputado Ricardo Arruda. Senhor presidente, colegas, deputadas, deputados, todos que acompanham aqui essa sessão plenária. E aos nossos professores que aí estão reivindicando novamente, esse é um caso a ser ouvido e discutido. Primeiramente, eu quero aqui cumprimentar uns amigos aqui de Apucarana, que hoje nós teremos aí um projeto de lei para ser aprovado, o item 10, turno único do projeto de lei 273/2025, de minha autoria, que concede o título de utilidade pública à equipe de pedestrianismo Pé Vermelho, com sede em município de Apucarana. Temos aqui o senhor Luiz Bertoli, na Transpucarana, João Dias e equipe Pé Vermelho. Sejam muito bem-vindos a essa casa. Também eu quero deixar aqui que eu fiz um pedido, encaminhei um ofício ao secretário Sandro Alex, para que tome providência a respeito
de colocar nos contornos que tem, nos trevos que tem em Açaí, que está tendo muito acidente. Então tem que pôr lá ou um radar, ou um sinal para diminuir a velocidade, porque já morreu gente, é um trabalho fácil de resolver. Então, que fique registrado, esse pedido foi através do vereador Crésio de Açaí. Eu tenho certeza que o nosso secretário vai atender o mais urgente possível, porque é para evitar que mais mortes aconteçam nos trevos de Açaí. Hoje nós tivemos aqui uma votação na CCJ. O Brasil está de tal maneira estranho que para provar o que é normal, o que seria normal, tem que ter debate, tem que ter discussão, só para provar o banheiro neutro, que sempre foi a vida inteira, banheiro masculino e feminino, sempre foi. Agora tem que fazer lei para provar o que é certo. Isso realmente é algo lamentável, né? Será que essa turma não tem mãe, não tem irmã, não tem criança? Que as mulheres não gostam que um homem entre no banheiro delas? Não é possível. Gente, pelo amor de Deus, vamos parar de polêmica. Tem banheiro masculino, feminino. Quem se sentir envergonhado, entra no banheiro e fecha a porta e pronto. Bom... Presidente, a senhora Flávia, peça para o pessoal se comportar, porque são professores. Dá um exemplo, pelo amor de Deus. Vocês têm que dar exemplo. Por gentileza, a gente pede mais uma vez à galeria para que respeitem o momento do orador, e ele tem o direito de fala agora. Pelo amor de Deus, gente, vamos respeitar. Eu acho que uma coisa interessante, né? Todo mundo hoje em dia, acho que a maioria das pessoas está pensando assim, volta Bolsonaro, pelo amor de Deus. Volta Bolsonaro. Porque, veja bem, a vocês, professores, principalmente os federais, o presidente da República, que deu o maior aumento, deputado Hussein, o maior reajuste, foi o Bolsonaro, 33,24%. Foi ele que ajudou os professores a atender os gritos e deu o aumento. E eles traíram e votaram no Lula. Agora fazem o L, porra. Agora as universidades estão tudo em greve. Ficaram em greve em 2023 porque o Lula não deu reajuste ao professor, deu uma banana para quem votou nele. 2024, idem. E agora, em 2025, de novo, os professores das universidades federais dizem, fomos traídos pelo Lula. Que dúvida! Vocês acharam que não iam ser traídos? Vocês votam no ex-presidiário e acharam que ele ia cumprir a palavra. Agora faz o L, moçada. Chora! Chora! E incrível que eles ainda vaiam. Estão vendo o Lula cortar verba de educação todo ano. Todo ano o Lula corta a verba de educação e não dá reajuste. Vão lá gritar em Brasília também, se unam a eles. Tá assim. Todo ano. E eu não vejo nenhum deputado do PT falar sobre as greves das universidades federais. Interessante. Realmente o Brasil está de ponta cabeça. 20 anos de governo PT, que vai concluir se o Lula chegar até o final do mandato, foi a destruição do Brasil. Destruiu tudo de bom que o Brasil tenha. Tudo. E essa geração, Paulo Freire, que são inúteis, que não tem nenhum conhecimento de nada, bate palma pro ele. Aí vão gritar, eu quero marcha da maconha, recua fascista, recua. É só isso que eles sabem falar. Eles nem sabem, deputado, o que é fascista. Agora veja, o estado do Paraná é um exemplo ao Brasil. Em todos os sentidos. Alguém viu no Paraná, Ratinho Júnior está no segundo mandato, algum escândalo de corrupção? Zero. Governo Lula, em 2 anos, todo dia tem escândalo de corrupção. É a vergonha do Brasil. Governo mais corrupto, mais incompetente, mais irresponsável não tem. É o Lula e sua quadrilha. Como disse o Alckmin, o vice, vai voltar a cena do crime. Voltou. Estão roubando muito mais do que roubavam antigamente. E eu vi o deputado, o colega deputado, professor Lemos, falar de aposentado. Professor Lemos, a quadrilha do PT roubou mais de 90 bilhões dos aposentados e vocês não falam nada. Vocês roubaram aposentados. Não tem nada mais canalha que isso. Roubar os velhinhos aposentados e ninguém fala nada. Que vergonha que é essa esquerda. Vergonha. Por isso que o PT, a esquerda derreteu no Brasil inteiro. Esse Lula não ganha nem para síndico de prédio mais. Aí ele só ganha se a votação for nos presídios. Aí continua. Continua. Agora, se fosse apenas as roubalheiras, aí nós pegamos o STF. Esse atual STF, principalmente o ditador Alexandre de Moraes. Agora eles votaram o seguinte, veja, pasmem o que eles votaram agora. A pessoa que estiver devendo, estiver inadimplente, ela vai perder a carteira de CNH, a carteira de motorista. Veja se tem cabimento. Hoje, no governo Lula, que ele destruiu a economia do Brasil, hoje tem 75 milhões de pessoas inadimplentes no Brasil. 75 milhões. Vão ficar sem carteira, sem o CNH? É isso? É esse o presente que o Lula deu para o povo? O governo Bolsonaro, ao contrário, né? Aumentou o prazo da validade da carteira do CNH, só fez coisa boa. E esse sujeito voltou para destruir, para massacrar o povo. A população mais carente está sofrendo, não tem comida, não consegue comprar. O poder de compra virou pó. O salário mínimo, ele deu um aumento apenas de 7,5%. E tudo dobrou de valor. Esse é o governo Lula.
A última pesquisa diz que 80% da população não consegue comprar a quantidade de comida que compravam antes. É um regime forçado. Gente, não tem como dar certo. Um país como o Brasil, Paulo Guedes disse antes de sair, essa turma, se voltar, vão transformar o Brasil numa Venezuela em menos de 2 anos. Eles quebraram o Brasil em menos de 2 anos. O Brasil está literalmente quebrado. Agora, eu não posso ser indelicado com ele, tadinho. O atual ministro da Fazenda, do Lula, o Haddad, que disse que colava nas aulas da Faculdade de Economia, agora ele falou, se não aumentar o IOF, o Brasil não tem como pagar as contas. Quer dizer, roubaram, gastaram mais do que ganham, e agora não tem mais dinheiro. Sabe quem vai pagar a conta? Vocês vão pagar também. Vai aumentar o IOF, como aumentou nas compras do Shopee. Está aumentando tudo. E vocês gritando aí pro Lula. Eu acho que antes de database, vocês têm que começar a estudar política econômica. Né? Tira essa cabecinha de ideologia e pensa no que é correto pelo Brasil. Olha, isso aqui virou um circo, presidente Flávia. Por gentileza, eu peço mais uma vez à galeria, que é bem-vinda, mas, por gentileza, a gente permita que o orador continue e conclua também. É lamentável, é triste de ver, né? Que essa minoria, isso não representa os verdadeiros professores do Paraná, não. 1 minuto para concluir, deputado. Eu peço Isso mais aqui. uma vez, como presidente aqui da Assembleia, em exercício, que vocês mantenham aí o respeito para que o deputado possa concluir. Eles faltaram na aula de respeito à educação. A gente entende isso. Essa turminha aqui, liderada pela PP Sindicato, que não passa de um puxadinho do PT, é um partido político enrustido. Eu ainda vou fazer uma CPI nessa PP, nós vamos pegar todas as falcatruas de vocês. Vocês vão ser envergonhados aqui no Paraná. Vocês atrapalham todas as negociações com os professores. Vocês mentem. Vocês querem confusão. Vocês fazem trabalho político, apenas. Não a favor de professor, não. Vocês fazem politicagem da mais baixa possível. Ainda bem que o presidente Cury colocou vidro aqui. Se colocar uma lona, vira circo. Lamentavelmente. Não tem um pingo de educação essa turma. Lamentável isso. Não aceitam ouvir o contraditório. Não aceitam ouvir a verdade. Para concluir, deputado. Próximo orador. Deputado Renato Freitas. Nós já concedemos mais 1 minuto, deputado. A gente precisa concluir. 1 minuto para concluir, por favor. Ótimo, presidente. Muito obrigado. É bom que eu tenha mais 1 minuto para torturar essa turma. Quem sabe eles aprendem alguma coisa? Quem sabe aprendem. Aí quando o deputado do PT for lá falar e vai mentir para eles, nós vamos conseguir, não vamos conseguir nada para vocês, é só conversa fiada, aí vocês vão bater palma. Igual batem palma pro Lula, que tá ferrando vocês. Realmente, gente, é uma decepção. Ainda bem que o governador Ratinho Júnior não dá bola para essa turma e tem feito e transformou o Paraná na melhor educação do Brasil. Ainda bem que temos colégios cívico-militares. Eu acho que deviam fazer 100% de colégio cívico-militar no Paraná. Aí sim acabar com essa palhaçada toda. Muito obrigado. Próximo orador, deputado Renato Freitas. Nesta casa, eu me deparei com o maior caso de corrupção que tive conhecimento na minha vida política. Aqui, o presidente, então, da Assembleia Legislativa do Paraná, recebeu da família Malucelli, os mais ricos do sul do Brasil, propina, gordas propinas, licitações direcionadas, fraudulentas. E nesse esquema de corrupção estavam envolvidos também não só o Poder Legislativo, na figura do número 1, à época, presidente Adhemar Traiano, como também o Ministério Público do Estado do Paraná, que fez um acordo de não persecução penal, ou seja, tomou conhecimento do crime e preferiu não acionar a justiça, não investigar. E mais, colocou naquele procedimento sigilo absoluto, para que também ninguém soubesse. E o judiciário, o que fez? Homologou, assinou embaixo. Judiciário, Ministério Público, Legislativo, em cooperação criminosa, garantindo a impunidade. Eu, que nessa tribuna denunciei o crime, fui punido nesta casa. Eu recebi uma pena de advertência, por falar a verdade, num lugar tão hostil. E agora, o deputado Márcio Pacheco, no dia de ontem,
lendo o seu voto, concluiu que eu devo perder as minhas prerrogativas por um determinado tempo. Suspensão de prerrogativas, ou seja, segundo o deputado Márcio Pacheco, acompanhado da maioria da Comissão de Ética, no dia de ontem, eu devo ficar alguns meses sem poder falar nesse microfone. Eu devo ficar alguns meses sem participar da Comissão de Constituição e Justiça, a qual eu integro. Sou formado, sou graduado e mestre em Direito pela Universidade Federal do Paraná. Eu não estou na Comissão de Constituição e Justiça para ser um papagaio de enfeite. Eu estou porque, acredito eu, ajudo a qualificar os debates. Segundo o voto do deputado Márcio Pacheco, eu devo também perder a presidência da Comissão de Igualdade Racial, que a duras penas foi uma conquista nossa, porque antes não existia nessa casa, como na maioria das casas legislativas do Brasil, comissões específicas para tratar de um assunto tão importante que fundou, a partir da colonização e da violência, o país, que é a questão racial. Por que, Renato, essa nova punição? Porque exatamente há um ano atrás, 3 de junho de 2024, eu apoiei incondicionalmente, e continuo apoiando, e acredito louvável, exemplar, as ações dos professores que de maneira organizada reivindicaram os seus direitos, aqui, na Assembleia Legislativa do Paraná. E por isso, estou sendo punido. E mais, a denúncia na Comissão de Ética equiparava as minhas ações às ações dos malditos golpistas do dia 8 de janeiro que tentaram, entre várias coisas, roubar. Ladrões, eles quiseram roubar. E sabe o quê? O seu voto, o meu voto, o voto da maioria. Quiseram apagar a nossa participação democrática com a força das armas, do exército, dos militares. Fracassados, sementes mal plantadas, foram desmantelados e estão sendo justamente condenados. E eu lutei pela educação. Porque a educação é uma vacina contra a estupidez. A estupidez, ao contrário da ignorância, é ativa. O estúpido, por se achar detentor de todas as verdades, não fica sentado na sua casa apoiando o golpista pela televisão. Ele dá um jeito de ir até Brasília, de ir até a frente dos quartéis, eventualmente, e infelizmente, de se explodir na frente do STF. Uma parte, deputado Renato Freitas. Idiotas de todo gênero. Mas a educação nos ensina uma primeira coisa: questionar. A educação nos faz ver os limites do nosso conhecimento e impede que a bolha da rede social se transforme num espelho de infinitas verdades, a qual, pelo viés de confirmação, apenas alimenta o ego dos ignorantes. A educação é o único instrumento de salvação num país tomado pelo populismo penal, pelo pânico moral dos 10 banheiros que agora terão que se instituir. É a única salvação contra a hipocrisia, que sobe até lá, contra a corrupção. Mas quando a corrupção acontece a um palmo do nariz, não falam uma palavra, são mudos. Hipócritas, portanto, viva a educação, viva os professores, vou te dar uma parte com certeza, viva a educação, viva os professores. E para traduzir, para quem nos assiste, hoje estão aqui os professores, não para reivindicar o que também seria justo, um aumento salarial, que é justo e urgente. Não. Infelizmente, os professores estão aqui hoje apenas para não verem os seus salários sendo diminuídos. É isso que quer dizer a reposição de juros, a database. Se há 3 anos atrás você comprava 10 pães e um leite com R$8, hoje você precisa de 12. O que isso quer dizer na prática? Que os salários diminuíram. E o governador ficou de espectador dessa violência cometida contra a educação. A parte para o deputado Lemos. Deputado Renato Freitas, quero aqui manifestar
todo o nosso apoio a Vossa Excelência. Não aceitaremos nenhuma maldade contra Vossa Excelência aqui nesta casa. Porque Vossa Excelência não cometeu nenhum crime. Não se pode lhe tirar nenhum direito, nenhuma prerrogativa. Que Vossa Excelência está fazendo o trabalho que tem que ser feito, na defesa de quem precisa do poder público. Conte sempre com o nosso apoio. 1 minuto para Vossa Excelência concluir. Conte sempre com o nosso apoio, a nossa bancada está contigo e a população do Paraná e do Brasil está contigo. Vossa Excelência não vai ser desrespeitado aqui, os seus direitos serão assegurados. Com o fascismo não se conversa, não se flerta. Só a educação e o conhecimento liberta.